vamos falar da arbitragem, Bigato, que você falou que não tem polêmica, que não tem nada. Eu tô procurando essa polêmica até agora. Não tem polêmica nenhuma no jogo de ontem. Vamos ver então. Você que tá inventando isso aí. O VAR acertou no pênalti, apenas no pênalti, apenas no impedimento, acertou nos dois lances ou errou em tudo, Bigato? Não, a arbitragem ontem acertou em tudo. O Wilton Pereira Sampaio fez uma arbitragem perfeita ontem no clássico entre Palmeiras e Corinthians, acertou todos os lances capitais do jogo, e até o VAR, ele foi bem ontem, porque ele chamou no momento que tinha que chamar o árbitro para ver novamente lá o lance do pênalti do Gustavo Gomes, que foi completamente imprudente, fez um pênalti ali desnecessário, o pênalti aconteceu, o árbitro não viu no campo, foi chamado pelo VAR e depois de rever o lance, constatou que a penalidade aconteceu e o Roberto bateu e perdeu. E no momento do gol anulado, talvez seja aí o momento aí de maior tensão que teve ali na Neoquímica Arena, porque o Corinthians já estava ganhando pelo placar de 1-0, o VAR, ele trabalhou, e era o Braulio, se eu não me engano, que estava lá no VAR ontem, dentro do que a ferramenta lhe permite. Não existe no Brasil uma outra tecnologia de, por exemplo, um impedimento semiautomático. Então, o que o Brasil tem à disposição? Traçar linhas. Com essa tecnologia que o Brasil tem à disposição, não existe mais a mesma linha no impedimento. Com essa ferramenta de traçar linhas, alguém sempre vai estar na frente. E quando foi traçada a linha, a cabeça do Gustavo Gomes está um pouco à frente. E o árbitro, o que ele tem que fazer? Invalidar o gol. Ele nem vê a imagem. Ele é apenas comunicado pelo árbitro de vídeo que traçou a linha e o jogador está em posição irregular. Então eu não vi essa polêmica toda para gerar. O que acontece é que o Abel Ferreira, mais uma vez, está transferindo a incompetência do Palmeiras de matar o jogo, a incompetência do Palmeiras de finalizar um momento decisivo, a incompetência do Palmeiras de traduzir as oportunidades que ele cria em gols para o árbitro, que é mais fácil. O árbitro não pode errar em nenhum momento. Agora, os seus atacantes podem perder gols, o Palmeiras ele pode ter o controle do jogo, mas não consegue finalizar o jogo e é muito fácil, é muito simples assim, você transferir a sua incompetência para o árbitro. Né? Agora assim, sem o meu árbitro no jogo, sem os pênaltis que o Klaus inventa pro Palmeiras eu não jogo. Então, Palmeiras, o Corinthians venceu com muita justiça, foi melhor que o Palmeiras no jogo, a proposta do Corinthians foi muito mais eficiente e eu entendo que a arbitragem ontem foi perfeita. Eu acho que não teve influência em nenhum momento no resultado do jogo. Eu fiquei com a impressão do jogo equilibrado, né? Só que o Corinthians bem melhor no início do jogo. O Palmeiras foi mais brigador. Foi melhor. O Corinthians, o que aconteceu em São Paulo e Corinthians, no começo do jogo ontem, aconteceu em Palmeiras e Corinthians. O Corinthians, ele brigou por todas as divididas, foi até os 40, quase. Até os 30 minutos, pelo menos ali do primeiro tempo, foi um Corinthians muito 40. Dominante. O Palmeiras não passava do meio campo. Sim. Capretes, em relação ao VAR, você acha que errou, acertou em algum lance, errou em tudo, acertou em tudo, Capretes? A minha resposta aqui na enquete de hoje é a seguinte: o Weber acertou apenas no pênalti. Para mim, o impedimento foi mal marcado. Não havia um impedimento ali, o VAR se equivocou, o juiz foi na onda, não era para ter sido empatado esse jogo, Sabe o que eu lembrei, Capretes, do lance do Ferreirinha, do final de semana. Sim, que nós falamos aqui, verdade. E do lance do jogo do Ceará também. Do Ceará aconteceu a mesma coisa no jogo entre Ceará e Cruzeiro, o terceiro gol do time do Ceará. E aí o árbitro cancelou, anulou o gol do Ceará e tudo muito parecido, todo mundo quase na mesma linha ali, né? A linha uma tocando na outra, né? Sim, e o do Ferreirinha foi validado, né? Sim, e o do Ceará não. Do Ceará, então veja como tá um critério estranho, os árbitros não estão se entendendo, não estão ali adotando a mesma postura, e a falta de critério é o que realmente atrapalha a arbitragem, porque aí você não sabe o que vai acontecer, não tem uma uniformidade. Bom, se acontecer isso, se o braço estiver à frente, o braço não é uma parte jogável do corpo, não dá para o cara fazer um gol de mão, não vale, então essa parte do corpo não conta. Então, para mim, o impedimento não foi impedido. Agora, o Palmeiras, a maior parte do tempo ontem, ele jogou mais do que o Corinthians. Ele foi melhor. O Corinthians
Corinthians começou bem, mas depois o Palmeiras termina melhor o primeiro tempo, e o segundo tempo é de trocação ali, as duas equipes criando, o Palmeiras voltou melhor, teve aquela chance do Sousa, o chute de fora da área, e aí o Memphis Depay decidiu em um lance, uma bela cabeçada, e o Roberto perdeu o pênalti, o Everton defendeu muito bem. Para mim tá em aberto, o Palmeiras tem totais condições de reverter, totais condições no Allianz Parque, totais condições. O Palmeiras é mais time do que o Corinthians. É claro que ontem o Corinthians brigou, o Corinthians guerreou, foi o melhor jogo sob o comando do Dorival Júnior, faltava uma resposta como essa, já tinha tido uma resposta quarta-feira contra o Cruzeiro, que estava aquele clima tenso, depois de ter perdido pro São Paulo, no Morumbi, 2-0, não jogando nada, Corinthians empatou, jogou bem contra o Cruzeiro, conseguiu um empate na raça, na vontade contra o Botafogo, e ontem foi o melhor jogo. Então há uma crescente no Corinthians. São 3 bons jogos, cada um com uma característica, né? O do Cruzeiro de um jeito, o do Botafogo de outro, e o do Palmeiras ontem também diferente. Mas há um movimento, há um trabalho acontecendo do Dorival e, claro, dos jogadores também, de comprar a ideia e executá-la em campo. Mas mesmo assim, 1-0 está totalmente em aberto e, para mim, o Palmeiras continua sendo o favorito para passar de fase para ganhar na quarta-feira que vem. Eu fiquei com a impressão de erro no impedimento. No pênalti, quando teve o lance aqui, fora do ar, eu falei aqui, eu acho que eu vi um toque do Gustavo Gomes na bola na disputa com o Memphis, mas isso não vale. Depois eu acompanhando especialistas em arbitragem, eles realmente falaram, olha, o Gustavo Gomes toca na bola, mas isso não dá o direito do Gustavo Gomes entrar da forma que ele entrou para bloquear o jogador do Corinthians. Pênalti, tudo bem. Agora no impedimento, cara, é essa história. Tá uma linha colada na outra. Esse negócio da linha não pode, Mas a linha colada na outra, o que significa? Que a linha que tiver a grossura maior da cor, a linha ontem, então, por exemplo... mas não era sobreposto uma linha sobre a outra e já tinha que validar o gol? Não, porque uma linha, ela é mais... A linha, vamos lá, do Palmeiras estava em vermelho, a do Corinthians estava... Mas do Ferreirinha tá igual também, Bigado. A do Corinthians está em azul. Sim. Então, se você tem uma linha vermelha, que ela na tela ela fica mais grossa, você tem uma visualização maior do que a outra, é caracterizado o impedimento. Foi o que aconteceu ontem. Mas é a ferramenta... Mas no jogo do Ferreirinha, no jogo do São Paulo, acontece a mesma coisa com o Ferreirinha. E aí eles validam o gol, Bigato. Esse é o problema. Então é a ferramenta... É que essa ferramenta, ela é ultrapassada. Sim. Né? Ano que vem já anunciaram que vai ser o semiautomático, né? Tem que ser o semiautomático, porque... É muito difícil, né? E outra, é manual, não é uma coisa automática, né? Apesar de ser o computador... É o cara que vai lá, né? E coloca a linha. Faz, claro que pode resultar em algum erro. Mas... Inclusive falaram que tem erro aí de 30 centímetros dessas linhas aí, né? Que pode acontecer uma diferença de 30 centímetros. A posição da câmera também nunca ajuda, né? A posição da câmera... Que no caso do semiautomático vai acabar, Bigato, com isso daí que as câmeras são posicionadas todas num padrão dentro dos estádios. Mas assim, eu acho que o Corinthians ontem, ele absorveu muito a atmosfera do estádio. Acho que a torcida do Corinthians, todo o ambiente que a torcida do Corinthians fez ontem na Neoquímica Arena, acho que foi importante para isso. Os jogadores entraram pilhados assim, com muita intensidade de jogo. O Palmeiras não conseguia trocar 2 passes ali nos primeiros 30 minutos, porque o Corinthians estava muito intenso na marcação, né? Perdia a bola, roubava, time posicionado com a pressão, marcação alta ali no campo de defesa do Palmeiras. E o Corinthians teve o pênalti e teve outras oportunidades. O Corinthians poderia ter feito... Teve uma defesa do Everton importante também, Bigado, do lado esquerdo. Acho que um chute de fora da área do Garro, se não me engano, não lembro, mas tem alguém que chuta de fora da área e o Everton faz grande defesa do lado esquerdo. Até os 30 do primeiro tempo, não seria surpresa se o Corinthians tivesse ganhando 2-0 ali. Sim. Porque o Corinthians foi muito superior. Depois o Palmeiras equilibrou o jogo, né? Entrou na partida, terminou melhor, como o Marcel Capé destacou ali o primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado e o Memphis decidiu o jogo, né? Você falou, é interessante também, porque o Corinthians tem 3 jogadores que são jogadores de time grande, né? Jogadores que decidem jogos, que é o Roberto, já decidiu uma final de Campeonato Paulista contra esse mesmo Palmeiras, o Memphis, que ontem fez um gol decisivo, e o Garro, né? Esses 3 juntos, acho que é a primeira vez que o Dorival tem a oportunidade de jogar com os 3 juntos. Foi a e ontem primeira vez. Era muito o time do Ramon.
Era muito o time do Ramon dentro de campo ontem, com os 3 lá na frente, Sim. 3 jogadores de meio campo, Carrídio. dando muita segurança ali no meio campo. Martínez e o Carrídio ontem jogaram bem. Mas o Carrídio continua jogando no lugar errado, né? Ele coloca o Ranieri à frente do Carrídio. Mas o Corinthians fez um jogo competitivo ontem. O Corinthians competiu muito bem. Isso é importante. Mas no jogo da volta, Weber, o Palmeiras é um time com mais qualidade, com mais alternativas que o Corinthians. O Corinthians ele vive de 3 jogadores, né, que decidem jogos. Mas o Palmeiras ele tem uma intensidade, ele tem um entrosamento, e pelo trabalho de longo prazo do Abel Ferreira, e ele consegue colocar uma intensidade coletiva no jogo muito interessante, né? E eu acredito que o Palmeiras não vai ser esse time molão que foi no começo do jogo, no jogo de volta, porque o ambiente já vai ser totalmente diferente. Vai ser empurrado pelo seu torcedor, vai ter dentro de casa, dentro do Allianz Parque. Acho que o Palmeiras ele vai fazer aquela pressão inicial que o Corinthians fez ontem, vai ser a vez do Palmeiras exercer essa pressão. Eu acho muito difícil o Corinthians conseguir segurar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E o Capretti vai falar sobre isso depois do break. Eu já falei aqui. Corinthians passou. Palmeiras não tem jogador para decidir. Mata-mata, você precisa do jogador que decide. Campeonatos corridos, de pontos corridos, é outra história. Né? Você vê o Fluminense. Fluminense ontem foi jogo de Copa. O que aconteceu? O Fluminense foi e ganhou do Internacional fora de casa. Jogo de Copa, você precisa de um cara para decidir. É o que o Bigato disse. Corinthians tem lá o Memphis, tem o Yuri Alberto, que ontem acabou perdendo o pênalti, mas o Bigato lembrou bem, fez o gol do título do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, e tem o Garro. Quem o Palmeiras tem para decidir? Não tem. E o Vitor Roque? E o Maurício? Vitor Roque. O Maurício não fez gol decide. ontem. Não, mas não decide. Tava impedindo, mas fez gol. O jogador que representa a força do Palmeiras ontem foi mal demais e o nome dele é Gustavo Gomes. Fez o pênalti e ainda falhou na marcação do Memphis Depay. O problema é agora ter o Mikael na defesa. Isso é duro, hein?